Agora esta chamada está sendo gravada. Deixa eu aqui. Olá, bom dia a todos. Nós estamos começando o segundo encontro da nossa série temática, A Fé de Darwin, onde nós vamos falar um pouco sobre quem foi Charles Darwin, né, e as contribuições dele para a ciência, né? Mas a gente não está falando exatamente sobre a questão de evolução e criação, a gente está falando mais sobre realmente a pessoa de Charles Darwin. E hoje o Léo vai apresentar para a gente quem foi, os estudos dele, né? Como ele fez, como foi a sua formação. A gente descobriu no encontro passado que ele estudou teologia, como assim? Então a gente vai entender um pouco melhor desse contexto da formação do Darwin, né? O que ele estudou, como ele estudou, por que ele estudou essas coisas. Então nós chamamos o Léo Cruz, que é historiador, que vai apresentar essas coisas para a gente. Então eu passo a palavra para você, Léo. Ok, gente, todo mundo me escuta? Tranquilo? Bom dia, prazer estar aqui com vocês. A BC2UF, que posso dizer é minha casa, né, por muito tempo, aí desde 2017, e agora também 10 anos de UF, meu Deus, estou ficando velho. Estou ficando velho, 10 anos de UF no doutorado de História. Resumindo o que eu faço da minha vida na pesquisa, eu trabalho com História do Pensamento Econômico e eu estudo as relações entre teologia moral e teoria econômica na Península Ibérica, Portugal, Espanha. Portugal, Brasil, Espanha, vai. Porque o sujeito que eu estudo, Visconde de Cairu, ele estudou em Portugal, mas passou a maior parte do tempo no Brasil, ele era baiano. E dentro desses estudos, para perceber como convicções religiosas vão gerar ideias econômicas e a relação entre elas, a gente não consegue dissociar as ciências como um todo do mundo moderno. Eu estou colocando muito moderno com a cabeça de historiador, né? O que vem depois do Renascimento até ali Revolução Francesa, mas talvez, pensando aqui em termos acadêmicos, a gente poderia estender até meados do século XIX. O Charles Darwin, inclusive, ele está no final dessa periodização que eu estou colocando aqui, que é a predominância da teologia natural, da filosofia natural, como disciplinas mestras, né? Aquilo que vai guiar toda a organização do conhecimento acadêmico nas universidades ao redor ali da Europa. E o Charles Darwin, ele é um filho do seu tempo nesse sentido, né? Ele não, aí já fazendo já o asterisco do historiador, né? Não quer dizer que tudo que ele fará é determinado por ele ter nascido nessas circunstâncias, assim como a gente não é determinado pelas circunstâncias que a gente nasce, não é porque a gente é brasileiro que necessariamente gostaremos de samba e futebol, mas por sermos brasileiros, somos familiarizados com samba e futebol inevitavelmente. A gente sabe, isso está no nosso horizonte, por mais que a gente não goste, por mais que a gente não coloque isso no nosso dia a dia como parte da nossa identidade pessoal, a gente interage com isso o tempo inteiro e isso nos condiciona em relação a como a gente se comporta. Então é nesse sentido que ele é filho desse tempo, a gente vai tentar entender da onde que ele está partindo, quais são as bases e por que ele é quase um teólogo, né? Assim como vários outros intelectuais da sua época. Então, para começar, eu estou aqui, tem esse site chamado Darwin Online, que ele reúne toda a bibliografia produzida pelo Charles Darwin, está disponível online, gratuitamente. Eu estou aqui com a primeira edição da Origem das Espécies aberta. Eles têm um volume em português também, para PDF, para você baixar. Mas eles também não só têm os livros do Darwin, mas os artigos acadêmicos, as cartas do Darwin, e também bibliografia de apoio, ou seja, às vezes eles conseguem colocar um livro de uma pessoa que interagiu com Darwin aqui. Isso vai ser importante para daqui a alguns minutos. Por que eu estou com a primeira edição aberta aqui, né? Essa parte aqui do início do livro, agora me fugiu o nome, mas elas sempre são algumas citações que às vezes a gente ignora, né? São citações assim, geralmente famosas ou extraídas de outros textos, mas elas dão o tom do que você vai esperar da obra. Especialmente nos livros mais antigos, elas não são só frases legais, elas são a porta de entrada porque a obra vai significar. E aí a gente tem dois nomes aqui que são importantes. O primeiro é esse William
Whewell e o Francis Bacon. O Francis Bacon, ele é do século XVI, e esse Advancement of Learning é o que a gente vai conhecer como a introdução do Novum Organum. O Novum Organum do Bacon, deixa eu escrever aqui o título, Novum Organum, que é o novo instrumento em latim, se a gente fosse traduzir, um novo instrumento. O Bacon, ele está olhando para a ciência escolástica medieval, que ela pega a física e a metafísica de Aristóteles e usa isso à exaustão, e ele diz, olha, a gente especula demais sobre a natureza e não olha para a natureza em si. Então a gente precisa de um novo instrumento para fazer ciência, e no Novo Organum, o Bacon ele vai dizer que, de maneira análoga ao que o Lutero fez na teologia, ou seja, superar Aristóteles para uma concepção moderna, ele quer fazer para as ciências naturais. E aí ele vai construir todo esse repertório que ele vai juntar no Novum Organum, e o progresso do conhecimento, o progresso da ciência, é esse prefácio que ele vai escrever. E aí, nesse prefácio, ele, no finalzinho, é o que o Darwin ele retira. Então ele diz, para concluir, portanto, que nenhum homem seja falte sobriedade, ou então um apelo exagerado à moderação para pensar em preservar os nossos limites, de que o homem ele não poderia conhecer mais do que deveria. Porque ele vai dizer aqui, na parte que eu vou sublinhar, que é nosso dever ser bem estudados no livro da palavra de Deus e no livro da obra de Deus, que isso é uma analogia que a gente já viu, que são os dois livros. Cadê a borrachinha? 2 livros. Que Deus ele é autor de 2 livros. O livro da revelação, em que ele comunica a humanidade como Deus Pai de Jesus Cristo, como Deus soberano, justo, amoroso, misericordioso, e o livro da criação, em que Deus revela justiça, beleza, ordem, verdade. Então, ele depois vai sublinhar as 2 disciplinas que seriam os carros-chefe desses 2 livros, a teologia, divinity, e a filosofia, que nesse caso, filosofia natural. E aí ele vai dizer que, no entanto, o but rather aqui, no entanto, que o homem trabalhe para um progresso infinito e proficiência em ambos. Então, o Bacon ele vai ser um dos primeiros autores a colocar aquela sementinha da ideia de progresso. Em que sentido? Como o conhecimento sobre o mundo ele é cumulativo, quanto mais a gente pesquisar, mais a gente vai saber. E existe uma expectativa, o Bacon depois ele vai colocar isso em outro livro, que é uma utopia dele, tá escrevendo aqui. Então a utopia dele que é a Nova Atlântida. Nova Atlântida. Que é depois ela é incluída como um pós-fácil desse Novo Organum. Essa Nova Atlântida, ele coloca uma sociedade utópica ali no litoral da costa do Peru, chamada Ben Salem, e é uma sociedade em que as pessoas elas amam tanto Deus Criador, que ele vai descobrir como Deus Criador da Bíblia, ele, Bacon, como se ele estivesse indo para esse lugar, né? Ou o eu lírico, indo para esse lugar, descobre que eles adoram o Deus da Bíblia, mas olha só que curioso, eles chegaram na conclusão do Deus bíblico sem precisar da revelação de tão proficientes que eles eram no estudo da natureza. E eles eram tão hábeis em estudar a natureza que eles conseguiam fazer hibridismo de animais e plantas. Então, o Bacon, ele alimentava essa expectativa de que, pelo conhecimento, a humanidade conseguisse reproduzir na criação a habilidade do Criador de criar novas coisas. Não à toa, por isso ele foi chamado de pelagiano, porque se a gente pode criar novas coisas, será que a gente consegue criar um ser humano sem pecado, sem maldade? E isso vai ser usado contra ele depois. Deixa eu apagar tudo isso que eu fiz. Agora vamos para o William Whewell, que é a outra epígrafe, lembrei, do Darwin. Esse texto aqui, o Tratado de Bridgewater, são uma coleção de tratados mesmo, evidentemente, sobre teologia natural. Então, se você quisesse encontrar onde a maioria das pessoas importantes estavam discutindo ciência, o que a gente chamaria de ciência hoje na Inglaterra, você leria esses tratados de Bridgewater. E aí, o que eles discutiam como ciência não é exatamente o que nós pensamos hoje, porque ainda tem muito de filosofia ali. E aí,
O Will, ele está dizendo, mas no que tange ao mundo material, a gente pode ir tão longe quanto isso. Perceber que eventos são ou acontecem não por, aí vem, intervenções diretas do poder divino, em cada caso particular, mas pelo estabelecimento de regras gerais. Isso aqui é a base da teologia natural e da filosofia natural, que é Deus, ele conduz o mundo não porque a cada momento em que, por exemplo, uma plantinha está nascendo, Deus coloca o dedo dele na terra e faz a plantinha crescer. Mas porque Deus como legislador, ele criou um sistema imenso, muito complexo e ordenado, e que esse sistema funcionando faz com que as plantas cresçam, nasçam, e aí dão a sementinha e morrem. A mesma coisa com os seres vivos. E isso é a premissa que o Charles Darwin tem quando ele está estudando ciências naturais. Ele está tentando compreender quais são as leis gerais que dão origem à diversidade das espécies. E talvez tenha essa possibilidade de falar, sabendo da origem da diversidade das espécies, quem sabe a gente não consiga descrever um mecanismo que dá origem à vida em si. Mas ele não chega a concluir algo nesse sentido. O objetivo do Darwin é entender porque existem espécies diferentes, ponto. E aí, deixa eu sair do... Agora vamos avançar um pouquinho para a introdução aqui do Darwin. Cadê? Introdução. Tá. Nessa parte da introdução aqui, tem duas coisas que são interessantes. A primeira delas é essa expressão aqui. Deixa eu voltar aqui para sublinhar. Escrever na tela. Essa expressão aqui, mistério dos mistérios. Isso era um jargão da teologia natural, porque eles queriam compreender como que a vida surgiu. Então, o Darwin, ele quer contribuir para essa questão. O objetivo dele com a origem das espécies é tentar tirar um pouquinho da dúvida do que seria esse mistério dos mistérios, que vai aparecer... Se eu clicasse aqui, eu não vou clicar para não carregar a página e demorar mais a nossa interação aqui. Mas tem um sujeito chamado Charles Babbage, que ele escreve no 9º Tratado Bridgewater. Essa expressão vai aparecer... Se você clicasse aqui, ele ia redirecionar para esse livro. O Babbage, ele era um ministro anglicano e ele vai defender o Darwin, vai defender as teses do Darwin. Por quê? O Babbage, ele vai dizer o seguinte, nesse tratado, Bridgewater, o 9º. Olha, a gente acreditava que o Criador, ele era poderoso por criar um sistema perfeito, coeso, que não tivesse alteração. Mas o Darwin, ele faz a gente perceber que o Criador, ele é mais poderoso ainda porque ele cria um sistema que se auto-adapta. Então isso é mais criativo ainda do que a gente imaginava. Mas, evidentemente, como vocês já sabem, vocês vivem em 2026, isso não foi plenamente aceito, e como nós estamos aqui num grupo cristão, a gente sabe da resistência religiosa que existe às teorias do Darwin, e elas não são sem contexto, elas não vêm do nada. E uma delas está, e talvez a principal, que é o que eu quero tratar aqui com vocês hoje, está relacionada com essa questão de Deus criar um sistema coeso. Quando o Darwin, ele coloca a origem das espécies, o que ele está querendo discutir é sobre, ou aliás, uma das consequências do que ele está querendo discutir, afeta o Deus da Bíblia ou afeta uma concepção de Deus que é localizada na história? A minha conclusão, eu já adianto aqui para depois vocês poderem ver o meio do caminho, é que a origem das espécies, concorde você com ela ou não, ela não afeta ou ela não critica o Deus bíblico, mas ela critica uma visão mecanicista de Deus, que é uma visão newtoniana. Isso que é essa discussão do Darwin, mas a gente vai chegar lá. Descartar. Agora, cadê aqui que ele fala de história natural? História natural. Se eu não achar aqui, eu vou... Acho que eu vou pular aqui direto pro meu quadrinho. Vamos passar para cá. Então, ele vai falar algum momento aqui na introdução, eu não consegui deixar salvo, sobre onde que a origem das espécies está tentando se inserir, né? Qual é o campo? E aí, esse campo é o da história natural.
E aí eu vou passar com vocês bem rápido por essas duas coisas, como que elas se juntam, né? Primeiro, para o Darwin, como ele fala em inglês, o natural history, o natural vem primeiro. Então, qual era o sentido de natural que o Darwin ele tinha na cabeça? Deixa eu tomar minha água aqui. A gente poderia fazer uma genealogia desse sentido de natural, até voltando lá na Idade Média, porque na escolástica tinha um conceito de razão natural. E é daqui que surge o natural, da filosofia natural, da história natural, enfim. O que isso significa, Léo? A razão natural, de maneira bem difícil de dizer, mais filosófica, é o aparato epistêmico para o conhecimento não dogmático do cosmos. Não dogmático do cosmos. Léo falou difícil, traduz para mim. Vou traduzir. O que eu conheço do mundo sem precisar da Bíblia? É isso. O que eu conheço do mundo sem precisar da Bíblia. Quando os medievais vão discutir direito natural, o que, por exemplo, é justo eu matar um outro ser humano? E aí alguns vão dizer, a Bíblia manda que a gente não vai matar. Tá, mas espera aí, nem toda sociedade tem a Bíblia. Então isso quer dizer que nas sociedades que não tem Bíblia, eles se matam a todo mundo? Aí eles vão dizer não, porque existe uma coisa chamada direito das gentes. Ou seja, o direito que é estabelecido por convenção. E por convenção, a gente vê que todos os povos entendem que matar outra pessoa sem motivo legítimo é errado. Logo, se todos os povos entendem assim, isso deve ser algo que não é só convenção cultural, é natural do ser humano. E eu chego a essa conclusão sem precisar ler a Bíblia dizendo que eu não devo matar outro ser humano. E desse aparato epistêmico, ou seja, ferramentas de conhecimento, isso vai a começar a abraçar outros campos, principalmente o estudo da natureza, a física em si, né, a mecânica, a matéria. E aí eu vou voltar aqui para o natural, no sentido do Newton. E aí eu vou mostrar para vocês dentro dos princípios lá, porque o Newton, qual é o título do principal livro dele, né? Princípios, deixa eu botar aqui as aspas, princípios matemáticos da filosofia natural. Por que a matemática ela passa a ser importante para a gente aqui? O Newton e o Bacon, eles eram amigos, trocavam cartas. E eles estavam maravilhados com uma coisa que surgiu no século XII entre os franciscanos, que é a contabilidade. Sabe quando você tem que pagar imposto de renda? Então, agradeço aos franciscanos. Eles que inventaram esse treco de você botar ali quanto que você ganhou, quanto que você gastou, e o resultado disso, contabilidade franciscana. E por que isso é importante? Essa contabilidade franciscana, século XII, ela é o que vai criar a sensação de que é possível mensurar todas as coisas. O Newton e o Bacon estão olhando para as grandes navegações, para o fato de que agora você tem a companhia ocidental inglesa indo lá para a América, conseguindo trazer tabaco, milho, voltando para a Inglaterra. Eles falam assim, cara, como é que eles conseguem calcular a estimativa de preço? Isso é maravilhoso. Será que a gente consegue trazer isso para estudar a filosofia natural? E é isso que eles vão tentar fazer, saindo um pouco da lógica aristotélica, que ela é muito especulativa. Por exemplo, por que se eu largar aqui a canetinha do meu tablet, por que ela vai cair? Né? O Newton ele vai dizer o seguinte, olha, existe uma força, essa força ela é mensurável, e aí dependendo da quantidade que a gente consegue mensurar essa força, essa caneta ela vai cair mais rápido ou mais devagar por conta do peso relativo que tem, a atração dos pesos e tal, tudo dentro de um sistema que funciona. Na cabeça do Aristóteles essa caneta aqui, ela tem uma qualidade que é
semelhante à qualidade do solo, então quando eu largo ela, o solo vai atrair ela. Então é uma questão voltada para a essência, para a substância. E eles não tão assim tão interessados nisso. Eles querem saber naquilo que é quantificável, naquilo que é mensurável. E, voltando aqui para o Google, quando a gente olha para a visão do Newton sobre a criação de Deus, esse aqui é um parágrafo bem extenso, no livro 3 dos princípios, ou da Principia, que ele diz assim, deixa eu tentar escrever aqui para conseguir sublinhar. Eu voltei uma página. Pronto, agora eu vou conseguir. Ele começa daqui, né? Que essa parte aqui ele vai discutir sobre o sistema solar e vai dizer que essas estrelas e os corpos estelares que foram fixados na sua órbita foram fixados por conta do domínio de um único ser inteligente que seria capaz para isso. E aí ele vai dizer no parágrafo seguinte, esse ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, ou seja, o Newton ele não era panenteísta. O que isso significa? De que o mundo ele está dentro do ser de Deus. Deus existe porque nós fazemos parte do ser de Deus e Deus é a alma que está presente no mundo. Ele não, Deus está acima. Por quê? Porque para ser senhor sobre tudo, olha só ele pegando filosofia política e aplicando para estudar ciência. Para ele ser senhor sobre tudo, ele precisa ter domínio. Então, por exemplo, para eu ser senhor sobre a minha posse, essa canetinha, eu preciso ser diferente disso daqui. Se eu sou da mesma substância, se eu sou algo que pertence a esse objeto, eu não consigo ter domínio sobre ele, eu não consigo fazer o que eu quiser com ele, não consigo jogar, não consigo escrever. Então, para ser governante, soberano, universal, embora Deus seja uma palavra relativa independente da cultura, a divindade tem domínio, não só sobre o seu próprio corpo, como aqueles que imaginam que Deus tem uma alma, mas esse ser supremo é eterno, infinito, absolutamente perfeito, mas que sem domínio, você não pode chamá-lo de Deus. E aí ele vai dizer que esse Deus que tem domínio, controle sobre todas as coisas, que faz um sistema perfeito, é o Deus da Bíblia. E essa concepção do Newton, de que Deus ele é um grande legislador, que vai criar um grande código de leis, que vai ser coerente, isso não vai... Eu falei, ele está pegando filosofia política, trazendo para a filosofia natural, dizendo que, olha, o mundo é ordenado dentro desse sistema mecânico perfeito, porque existe um grande legislador. E isso vai gerar isso vai reverberar no modelo político, que as nossas constituições hoje, como é que a gente imagina a nossa Constituição? Um sistema de leis que precisa ser coeso, coerente e não ter falhas, porque a gente está herdando essa concepção newtoniana, de que as leis elas precisam conversar entre si e serem não uniformes, mas manter uma harmonia do todo. Então, o Newton ele vai escrever isso no Principia, que vai ser a base da ideia mecanicista de mundo. Daqui vai sair o argumento do relojoeiro. Deixa eu voltar aqui para o natural. Qual é o argumento do relojoeiro? Que é mais famoso, deixa eu escrever aqui direito, relojoeiro, que é mais famoso pelo William Paley, que é um cara que o Darwin, ele cansou de estudar. Especialmente 2 livros, né? Evidências do Cristianismo e Teologia Natural. Esse aqui eu lembro que é de 1802, o outro eu não vou lembrar a data. Qual é o argumento do relojoeiro? Se você está caminhando numa praia e vê um relógio, você evidentemente vai perceber que esse relógio ele não pertence ao ambiente da praia, porque ele não é fruto do intemperismo, ele não surgiu ali pelo movimento das águas, pelas folhas que eram das plantas. Ele é um artefato, ele foi feito por um artífice. Então ele tem uma intenção, esse relógio tem uma intenção. Cada peça ali funciona por um propósito. E esse relógio ele só faz sentido enquanto relógio. Portanto, se você está caminhando numa praia e encontra um relógio, algo que foi feito, um artefato, foi feito com uma intenção, você presume que tem o artífice. E o universo é assim, porque a gente consegue olhar para o universo, o Paley está pegando essa base newtoniana,
e dizendo, porque a gente consegue olhar para o universo e ver todo um sistema coerente de leis perfeito, cada espécie no seu lugar, cada espécie pronta. Eu estou botando entre aspas, porque o Darwin depois ele vai questionar isso. Cada espécie pronta, com suas próprias funções, e o argumento principal do Paley é a correspondência dos órgãos dos seres vivos, né? Então, olha só como a gente percebe que o sistema digestivo, ele conversa com o sistema neural, com o sistema circulatório, tudo isso em conjunto, então tem uma intenção por trás. Porque tem uma intenção, eu sei que é Deus, e porque é Deus, eu sei que é o Deus da Bíblia. É essa sequência de argumento, e essa era a base da teologia natural que o Darwin ele precisava estudar. E por que ele precisava estudar? Deixa eu fazer um asterisco aqui. Porque toda universidade na Inglaterra, na Europa como um todo, mas quando a gente está falando na Inglaterra, Reino Unido, era confessionalmente anglicana. Confessionalmente anglicana. Isso aí, pelo menos até 1890, quando isso cai por terra. Então isso gerava certas questões. Por exemplo, o Adam Smith, que é um cara que eu estudo. Adam Smith, ele nasceu na Escócia, ele era presbiteriano, mas ele foi formado em Oxford. Para ele ser formado em Oxford, ele teve que assinar um termo dizendo que ele abria mão das suas convicções presbiterianas, passava a adotar o livro de oração e os artigos de religião como regras de fé, e aí ele foi anglicano durante o período de estudos dele em Oxford, e aí quando ele volta para a Escócia, para ele continuar presbiteriano, ele tem que dizer, agora eu não sou mais anglicano, voltei a ser presbiteriano. Então, se você não quisesse abrir mão das suas convicções religiosas, você não estudava numa universidade. Ponto. Como todo mundo é anglicano, como todo mundo que nasce na Inglaterra já é batizado na igreja anglicana, Darwin era anglicano, então ele foi estudar filosofia natural. Para estudar filosofia natural, você precisa ter essa base teórica, que é da teologia natural, então ele leu todos esses textos de apologética cristã escritos por William Paley, que era o cara da época dele. O Darwin, na biografia dele, ou nos textos, nas cartas que a gente vê pelas biografias dele, ele diz que ele leu tanto evidências do cristianismo que ele conseguia reproduzir o argumento de cor. Obviamente isso pode ser um exagero, mas a gente entende quando você lê muito texto, a Bíblia mesmo, a gente consegue reproduzir os textos assim de memória. E essas evidências do cristianismo são anotadas. E no Museu do Darwin você consegue ver os questionamentos que ele faz a esse argumento do design. Argumento do design. Que quem retoma isso é o movimento do design inteligente. O movimento do design inteligente nada mais é, olhando por esse viés da história das ideias, uma tentativa de fazer com que o William Paley seja algo aceito novamente na questão da filosofia da ciência. Né? A ideia de que existe um design, um propósito por trás de todas as leis naturais, e isso montaria um sistema que é coerente, coeso, e que não teria algum tipo de imperfeição. Né? Depois o pessoal da biologia até pode me corrigir aí, mas hoje eu acho que já se acredita em algum nível de design ou de condução teleológica ali para a evolução, mas não no sentido que faria com que o paradigma voltasse para o modelo do William Paley. E isso reforça um ponto da minha conclusão que eu antecipei, que é a discussão do Darwin, ela não é necessariamente sobre o Deus da Bíblia, por mais que ele tenha se tornado agnóstico no final, mas é porque o Deus de Newton, ele se tornou o Deus da Bíblia na cabeça de muita gente. Então, quando Darwin ele implode o mecanicismo, essa visão de Deus ela implode também. E aí surgem as críticas que vão ser reforçadas por outras visões filosóficas e políticas. A gente poderia colocar ali o Freud, Nietzsche, Marx também, que vão rever isso. Aí o século XX já começa bem mais cético e agnóstico em relação à religião. Mas esse argumento do design ele vai cair também pela outra razão, que é a história. Antes de eu passar para a história aqui, só para eu mostrar como que a filosofia do Newton ela estava presente em vários lugares da Europa. Então aqui tem um texto que eu li, que são os Estatutos da Reforma da Universidade de Coimbra, de 1772, e olha o que eles escrevem no capítulo sobre a disciplina de matemática. Tendo a matemática por objeto as relações e propriedades da quantidade ou grandeza, tanto em geral quanto em particular, atenção nisso daqui, não havendo no mundo algum objeto sensível que não seja quanto. Só que eles já estão pegando a ideia do Newton e do Bacon de que não existe nada no mundo que não possa ser medido.
Não existe coisa que não possa ser enquadrado numa lógica matemática. E não tenha certas propriedades de grandezas relativas a outros objetos do mesmo gênero, pois que todas as partes do mesmo mundo foram constituídas pelo eterno geômetra. Deus é um grande matemático. Então, essa noção que veio do Newton, ela vai se alastrar para a Europa e vai reformar os currículos de várias universidades. E aqui eu estou trazendo o caso mais próximo da gente, que é o caso português. E aí, para terminar o parágrafo, pelo eterno geômetra em número, peso e medida, que é uma expressão do pessoal newtoniano, que aparece bastante ali na Royal Society, vários outros autores vão trazer ela. Tem um cara que aplica isso para a economia, que é o William Patch, que ele vai falar que, olha, o número, peso e medida é tudo que a gente consegue fazer na economia, e ele traduz isso para falar de relações comerciais, enfim, isso é outra discussão. É manifesto que não tem essa vasta ciência outros limites que não sejam na especulação do entendimento humano e os do universo, ou seja, não há limite para a matemática. O céu é o limite, a matemática pode ser aplicada a tudo, inclusive para o universo. Então, isso é uma percepção newtoniana que vai ganhando corpo ali na Europa. Agora, voltando para o argumento do design, como é que ele vai cair, né, além do próprio ponto ali do Darwin? E aí a gente já caminha também para pensar o surgimento da biologia como uma ciência autônoma também. Então, 2, história. A história, pelo menos até o Renascimento, ela tinha o princípio que a gente chamava de mestra da vida. O que isso significa? Mestra da vida. Significa que a história ela serve para dar exemplos. História serve para dar exemplo. História é exemplar. Ou seja, você estuda o passado para não repetir os erros do passado. Basicamente isso. Mas isso começa a mudar quando lá em 1444, um cara chamado Lorenzo Valla vai escrever, acho que é Crítica às doações de Constantino. A doação de Constantino. Para quem não lembra, esse é um documento importante, inclusive, para a Reforma Protestante, Constantino. Porque a doação de Constantino era um documento que a igreja usava para legitimar o fato de que Roma era a capital da cristandade, e não Bizâncio, Constantinopla. De que Constantino teria doado o território de Roma para a igreja. Mas o Lorenzo Valla ele vai demonstrar que esse documento é forjado. Mas não é exatamente pela conclusão dele, mas o Lorenzo Valla ele vai descrever qual é o método que ele usa. E aí ele vai argumentar que a linguagem tem história. Por quê? A linguagem tem história. Ele vai olhar o documento e vai dizer o seguinte, olha, existem certas expressões aqui que estão relacionadas ao governo romano que não fazem sentido para a data que esse documento é atribuído, ou seja, a data que se atribuiu ao documento era ali o século IV. Mas pela gramática, pela linguagem, o Lorenzo Valla vai descobrir que esse documento provavelmente seria do século VIII. É assim, para trazer para um cenário mais próximo da gente, é assim que a crítica bíblica funciona para descobrir, por exemplo, que um texto de Gênesis tem uma gramática posterior. Então, será que foi Moisés que escreveu? Será que não foi Moisés que escreveu? É assim que a crítica bíblica funciona. Por quê? Tá pegando desses caras aqui. E esses caras, eles eram religiosos, eles não eram ateus, não queriam destruir o cristianismo. A ideia do Lorenzo Valla, que ele pertencia a um grupo chamado República das Letras, que não é um grupo formal, é uma forma metafórica para falar de um grupo de intelectuais que tinha por objetivo conhecer as humanidades e a linguagem para purificar o cristianismo. Então, como é que eles purificam isso? Olha, eles vão olhar vários documentos que estão presentes em biblioteca, arquivo, casa real, e eles vão chegando à conclusão de que certas posições que os reis mantinham sobre a igreja mantinha sobre os outros poderes políticos, não foram sempre assim. Existe uma ideia de gradação. Ou seja, as coisas acontecem por processo.
E essa concepção de história que a gente não vive um modelo em que tudo se repete, a gente precisa entender exemplos, mas a gente vive processos, e esses processos têm uma causa que os inicia, contexto que os mantém e uma causa que termina esses processos. E vão ter várias linhas filosóficas lidando com essa questão dos processos históricos. Mas essa ideia do processo, ela vai ser expandida para estudar outras coisas, inclusive história natural, ou seja, como que os seres vivos se tornaram o que são hoje, que é aqui que o Darwin está querendo contribuir. Porque a história natural, quando ela é baseada no William Paley, não tem história. Todos os seres vivos eles são feitos prontos, com a sua função. O relógio ele é um relógio. Só que aí o Darwin está pensando assim, tá, mas o ponteiro, ele não nasce ponteiro. Ele primeiro é um elemento químico, que depois ele é aquecido ou resfriado, e aí depois ele vai ser moldado no formato de ponteiro para depois ser o ponteiro. O relógio ele não está pronto, porque ele precisa das peças para ser feito. E aí, a partir dessa questão da história natural, do processo, que você vai ter um confronto com a noção de que o mundo ele é um sistema fechado. Isso seja para as ciências naturais, seja para as ideias políticas, porque quando você vai olhar para a história das ideias e ver o Bacon lá dizendo que o conhecimento avança, não é só o conhecimento da natureza, é o conhecimento das sociedades. Então eu posso fazer um conhecimento, uma sociedade, a partir desse conhecimento adquirido, melhor. Que forma de governo é melhor? Não seria talvez um modelo republicano, em que cada pessoa é educada para ser um cidadão consciente, nem todo mundo ser súdito? Essa é uma das causas da Revolução Francesa, do Iluminismo. Não é única, mas essa é uma das causas intelectuais. Então, para a gente finalizar esse percurso, quando a gente olha para como o Darwin ele estudou dentro da teologia natural e como o campo que ele estava contribuindo à história natural vai se formando, que é um campo formado em processo, e a teologia natural está tentando justificar um sistema fechado, essa conta ela não vai fechar. E aí, se o Deus que o Darwin aprendeu como o Deus da Bíblia é o Deus do sistema fechado, e ele está olhando para a natureza e não vendo um sistema fechado, mas vendo processos, então esse Deus ele não criou as coisas do jeito que criou. Se ele não criou as coisas do jeito que criou, e ele ter criado as coisas desse jeito é o que faz ele ser Deus, talvez ele não seja Deus de fato. E se esses processos não são sempre justos, tem violência, tem morte, que é algo que ele argumenta, principalmente depois, se eu não me engano, a filha dele morre muito cedo. E Deus criou tudo perfeito, como é que eu encaixo as violências e a morte nesse sistema que é fechado, perfeito, bonitinho? Eu não encaixo. Então esse Deus talvez não seja Deus, então eu não sei que Deus existe. Isso é uma dúvida pessoal do próprio Darwin. Embora o modelo dele de explicação da origem das espécies tenha o objetivo de dizer só como há diversidade de espécies, pelo menos no princípio, como ele vai ter a consequência de, olha, nesse contexto em que todo mundo espera um sistema fechado, a origem das espécies vai implodir esse sistema, e esse sistema é baseado na noção de que Deus é um grande legislador que sustenta tudo com leis perfeitas, bonitinhas e que não são alteradas. Então, confrontar essa estrutura do sistema é confrontar quem montou o sistema. Logo, Deus se torna questionado. E aí o William Whewell, que é o cara que o Darwin ele coloca na epígrafe, ele passa a criticar o próprio Darwin. Não só por isso, tinha umas questões ali pessoais. O Whewell ele tinha medo de perder uma cadeira ali em Oxford por conta do Darwin. E tem uma luta política ali, que depois a galera que seguia Darwin, os bulldogs de Darwin, Thomas Huxley, por exemplo, vai se tornar ainda mais radical e vai usar o darwinismo de maneira mais cética contra as convicções da igreja. E por motivos que vão além da própria teoria científica, o darwinismo, como movimento, vai ganhando esse corpo de antirreligioso, pelo menos ao longo do século XIX. Então, mesmo que no início tivesse líderes como Charles Babbage, que eram anglicanos, reverendos, defendendo o darwinismo, eu poderia falar também do, apesar de ser contra-intuitivo, né, o fundamentalista Charles Hodge, presbiteriano nos Estados Unidos, ele disse que não teria problema se a evolução fosse aceita como teoria, porque é uma teoria sobre como a natureza ela desenvolve a diversidade, não é uma teoria sobre Deus e o fato dele ser criador. Deus continua sendo criador com isso. Com o passar do tempo, pelas consequências dela no debate intelectual sobre o sistema fechado, como o mundo funciona, se o mundo não é esse sistema fechado, então qual é o lugar de Deus como legislador? Qual é o lugar de Deus como criador? Mas isso não é um problema para o Deus bíblico, é um problema para um Deus mecanicista, que é o Deus judaísmo, é o Deus do Newton. E o Darwin ele vai ser uma das primeiras rachaduras desse sistema. Depois vai vir o Marx, depois vai vir o Nietzsche. O Kant já coloca alguma antes também,
Porque o Kant ele vai dizer, olha, é impossível a gente deduzir algo sobre Deus que é transcendente olhando o mundo que é imanente. E a gente não consegue. E aí o Paley está tentando responder o Kant também, mas o Darwin ele vai trazer essa crítica por dentro do campo da história natural. E aí o Paley ele vai perder esse privilégio de paradigma acadêmico ali da segunda metade do século XIX para frente. Então, assim, esse é o processo que monta o mundo cultural e intelectual do Darwin. Por isso ele escreve o que ele escreve, né, no sentido de essas são as referências dele. E por isso o que ele escreveu tem as consequências que teve de voltar para o campo da teologia natural e fazer essa crítica ao Deus no modelo mecanicista que era predominante na época dele. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento e agora, obrigado pela audiência e paciência de vocês. Se tiverem pergunta, comentários, estamos aí para responder. Deixa eu só encerrar a nossa gravação aqui antes.